pitaco é meu. Pitaco é meu. Teu pitaco aí no futebol. Uma cornetada de leve vale a pena. Está no ar o segundo episódio de O Pitaco é Meu. Eu sou o Mauro Giacomi. Eu sou o Délio Mendes. E hoje nós vamos falar sobre declarações polêmicas. No primeiro episódio, a gente tinha anunciado para esse Libertadores, mas nós somos mentirosos. Na realidade, a gente não vai falar de Libertadores. A gente está prorrogando Libertadores para mais perto da competição. Ou seja, a gente vai falar, mas não agora. Não agora. A gente não foi muito inteligente na escolha do segundo capítulo. Agora a gente foi mais inteligente, então a gente vai falar sobre declarações polêmicas. Temos várias, inclusive motivados pelo que aconteceu esta semana com Thiago Neves e Rogério Ceni. Também vamos falar de Jorge Jesus, que fez algumas declarações fortes numa entrevista que ele deu para o Esporte Espetacular. Vanderlei Luxemburgo não poderia ficar fora dessa seleção, né? Temos uma antiga aqui. Essa aqui a gente não vai falar, não. Vai ser tem umas clássicas. Umas clássicas para quando chegar na época, né? Também não podemos deixar de fora Romário. Romário é o craque da nossa seleção, né, Délio? Com certeza. Esse tem papel principal nesse episódio. Exatamente. E depois a gente termina aí com umas frases muito engraçadas de alguns jogadores e algumas frases que ficaram marcadas no futebol brasileiro. É isso aí. Tem algumas até que a gente deixou de colocar porque pode ser que alguma criança ouça e tal, então tem algumas declarações que são inapropriadas para menores. Exatamente. A gente nem vai poder falar tire as crianças do carro, exatamente. Como dizia o Boechat. Exatamente. A gente preferiu tirar do podcast para não ter confusão depois. É um jogo diferente, onde a gente teve que adaptar. Eu acho que, na minha opinião, você mudar 3, 4 jogadores para uma decisão fora de casa é muita coisa. É no time que já vem formado. Então improvisar jogadores é difícil, ainda mais jogador que não vem jogando. Ficou um pouco complicado, mas mesmo assim a gente conseguiu fazer um primeiro tempo bom. E aí, como eu falei, o primeiro gol foi um balde de água fria, o time sentiu. Na minha opinião, acho que é muito em cima da hora. E você improvisar 3, 4 jogadores numa linha que já vinha formada há 2 anos. Então, nada contra, é óbvio que a gente quer ganhar, o time jogou bem, os jogadores que entraram jogaram bem. Só que é muita coisa para uma decisão. Para uma semifinal, o segundo jogo de semifinal é muita coisa. Eu acho que o time sentiu um pouco de entrosamento. Mas como eu falei, o primeiro gol foi o balde de água fria, onde a gente sentiu bastante, porque para aumentar uma vantagem aqui dentro do Beira-Rio é difícil. Nós não estamos aqui para crucificar o Thiago, coisa assim, muito pelo contrário, é um jogador que tem uma história no clube, é um jogador que, dentro das suas melhores condições e cabeça boa, ele é um jogador muito importante pra gente. Às vezes, o que aconteceu, acredito muito, na declaração do Thiago, foi porque ele viu um amigo no banco de reservas, que no caso foi o Edilson, tá entendendo? Então não houve improvisação nenhuma, aliás, houve o Jadson na lateral direita. De resto, se você pegar o time que jogou contra o Internacional, é o mesmo que jogou contra o Vasco, contra a CSA, todos conhecedores da sua posição. Uma escalação nunca é divulgada 3 horas antes do jogo, deixar só isso claro, mas tenho o maior respeito e sou mais do que amigo ou emocional, eu sou profissional. Então, assim, entendo o nervosismo também na saída do jogo, é um momento difícil, um momento que você quer tentar uma explicação. Então, assim, aqui nós não temos um jogador culpado, outro jogador culpado. Não, só temos que, eu, de alguma maneira, como treinador, se for para ficar no Cruzeiro, se for para continuar no Cruzeiro, eu preciso fazer alguma coisa de diferente. Senão, eu tenho que passar a vez para outra pessoa que tem uma mentalidade diferente para continuar no Cruzeiro. É isso que nós vamos tentar fazer daqui para frente. Você ouviu a declaração do Thiago Neves e também, em seguida, do Rogério Ceni. O Thiago Neves deu uma cornetada na escalação do Rogério Ceni, mais ou menos insinuando que a derrota do Cruzeiro lá em Porto Alegre para o Internacional por 3-0, eliminando o time mineiro da Copa do Brasil, foi em função, uma das principais razões foi a surpresa que o Rogério Ceni causou com a escalação, e o Rogério Ceni devolveu dizendo que era com relação ao Edilson. Délio, essa declaração do Thiago Neves, tradicional de quem se trata, né?
Pois é, a gente até comentou logo que aconteceu, a gente entrou em contato, começou a conversar a respeito disso, e você lembrando que o Thiago Neves é isso mesmo, né? O bicho é meio língua solta, ele solta umas declarações meio sem pensar. Ele tava no calor do jogo. O que pode pesar a favor dele? Ele estava no calor do jogo, uma parte da declaração dele foi dada no intervalo da partida, outra parte foi depois do jogo. Ele estava ali, tinha acabado de ser eliminado, placar grande para o Internacional, mas é muito experiente, né, Mauro, para cair numa cilada dessa, né? Um jogador rodado, atuou fora do país, campeão em vários clubes, não pode. O técnico acabou de chegar, não tinha nem 2 semanas direito que o Rogério Ceni tinha chegado. Primeiro grande jogo decisivo do time no comando do novo treinador. O principal jogador do time me solta uma dessa, falando que a escalação foi divulgada para os jogadores em cima da hora, na hora da pré-eleção, que ninguém sabia da escalação, que ele improvisou um monte de gente. Assim, ele faltou falar, a culpa é do Rogério Ceni, né? Porque todas as declarações dele levaram a entender isso, né, Mauro? Ficou nas entrelinhas isso aí. Com certeza, e assim, eu até nem senti tanta maldade na declaração dele, eu só achei que eu ia te fazer uma ele foi pergunta. consequente, só isso. Eu ia perguntar se você acha que é maldade, que é ingenuidade ou que é ignorância. Eu acho que é uma mistura. Ou um pouco de tudo. Sinceramente, eu não acho que teve maldade, Mauro. Eu acho que foi mais ingenuidade e ignorância. Ele não sei. Porque assim, o treinador acabou de chegar, o Rogério Ceni não é um treinador como a gente diz, cascudo, né? Acabou de assumir um primeiro grande clube realmente na carreira dele, porque a passagem dele em São Paulo não dá nem pra considerar, foram alguns meses só. Então, assim, o cara acabou de chegar, o time numa fase terrível, e o principal jogador me solta uma declaração daquela depois da eliminação, é para queimar totalmente o técnico. E o pior que surtiu o efeito contrário, né? Porque a torcida do Cruzeiro nas redes sociais ficou revoltada, pedindo pro Thiago Neves ser dispensado, que só Aliás, a torcida do Cruzeiro já há um bom tempo não está satisfeita com o Thiago Neves. É verdade. O Thiago Neves, e pior que é interessante, né? Porque o Thiago Neves, ele se destaca muito nos jogos decisivos, né? É um jogador, sempre foi assim. É um jogador que, na maioria dos jogos de um campeonato de pontos corridos, ele não aparece muito, mas quando chega em final de competição eliminatória, quando é mata-mata, o cara sempre guarda o golzinho dele, sempre aparece. Dessa vez ele não conseguiu, dentro de campo, arrumou um jeito de aparecer depois da partida. Exatamente. O Thiago Neves teve uma passagem muito boa no Fluminense, ali em 2008, 2009, né? Ele foi, inclusive, vice-campeão pela Libertadores, fazendo aquela campanha muito boa do Fluminense na Libertadores, e ele foi um dos grandes nomes daquele time, ao lado do Conca, do Dodô, do Washington, do Thiago Silva. Era um ótimo time aquele do Fluminense. Cícero, ele já fazia declarações polêmicas. Eu me lembro muito bem quando ele saiu do Fluminense, aí ele, se não me engano, ele saiu do Fluminense e foi para fora do Brasil, né? Depois foi ele a voltou primeira, pro Flamengo. Isso, exatamente. Aí quando ele chegou no Flamengo, ele fez a declaração logo na apresentação, aquela coletiva de apresentação, que agora finalmente ele estava num time grande. A torcida do Fluminense queria matar o Thiago Neves, né? Depois ele voltou pro Fluminense. Exatamente, né? Pois é, ele é bem... E depois no Fluminense, quando ele volta pro Fluminense, ele também direto ficava provocando a torcida do Flamengo nas declarações, assim, é um jogador bem... tem aquela histórica do Creu, né? Do Creu, Fluminense no ganhou de Maracanã. 4-1 do Flamengo, 3 gols dele. Exatamente, ele gosta de polêmica e às vezes ele se enfia nas polêmicas, acho que meio sem perceber também. Mas disputava o título, era à frente de todos, disparado. E nas outras equipas, nos outros países, Inglaterra, já não direi a mesma maneira, mas disputava os seis primeiros lugares. O Flamengo, com esse 11, ganharia o Campeonato Português? Não sei se ganharia com tanta ênfase que colocou o Jorge Jesus, que eu fico na dúvida, se ele está falando isso
porque ele é o técnico do Flamengo ou porque ele conhece profundamente o futebol português, que isso eu não tenho a menor dúvida de que ele conhece profundamente o futebol português. E por ser técnico do Flamengo, eu não sei se ele está, tipo assim, Jogando fazendo pra uma torcida, média, né? Fazendo uma média, mas independente do que o Jorge Jesus falou, né, eu acompanho o futebol português, assisto vários jogos do futebol português, tenho uma simpatia enorme pelo Benfica, mas com certeza o Flamengo pode não ser o campeão, mas com certeza ele estaria ali pau a pau disputando com o Benfica, com o Porto e com larga chance de ser campeão, sim. Não sei se com tanta tranquilidade como ele fala. Eu concordo com você. Eu acho que quando ele faz essa declaração, tem muito de jogar um pouco para a torcida, fazer o papel dele de comandante do time do Flamengo. E tem isso também que você falou, dele conhecer bastante o campeonato português. Eu acho que, por ele conhecer bastante o campeonato português, ele entendeu que o nível de competitividade no Campeonato Brasileiro é maior porque o nível dos times não tem tanta disparidade como é no Campeonato Português, por exemplo, que a gente sabe que tem Porto, Benfica, às vezes o Sporting, e o resto é garantia de 3 pontos, quase certeza contra todos os outros adversários, né, Mauro? Tanto dentro de casa como fora de casa. Eu acho que justamente pensando nisso, no equilíbrio que tem no Campeonato Brasileiro, é que eu acho que ajudou ele a dar uma forçada nessa declaração e colocar que o Flamengo ganharia com facilidade e tal. Assim, eu acho que é lógico que é tudo hipotético, não tem como nem a gente imaginar como seria isso, porque Portugal é do tamanho de um estado brasileiro. Então, assim, as viagens no Brasil são mais complicadas, a estrutura é outra, os adversários são muito diferentes, então é só no imaginário mesmo, mas realmente, qualidade de time no papel, eu acho que sim, o Flamengo ficaria ali disputando títulos com Benfica e Porto na maioria dos campeonatos. Mas é uma conversa mais para jogar para a torcida do que uma coisa para se levar a sério, eu acho. Agora, em relação à Premier League, aí eu acho que o buraco é bem mais embaixo, viu, Mauro? Aí eu acho que a gente não tem nem parâmetros de comparação. É muito complicado. É outra realidade. Eu acho que a gente não consegue. Eu acho que o Campeonato Português a gente consegue até pelo fato de, no Campeonato Português, ter muito atleta brasileiro, né? Tem muitos jogadores brasileiros que jogam em Portugal. Portugal quase sempre é a porta de entrada para a Europa, mas na Inglaterra, aí é complicado. Eu acho que comparar o campeonato inglês com qualquer outro campeonato no mundo hoje é bem complicado, porque o jogo é muito diferente. É uma dinâmica de jogo muito mais rápida, jogos entre times considerados pequenos, de médio porte, são jogos muito interessantes de assistir. Então eu acho que no campeonato inglês a coisa é um pouco mais difícil ainda de ter comparação. O que você acha? Liverpool, Manchester City, Arsenal, United, Tottenham, Chelsea, esses são os times. Esse é o famoso Big Six, né? Os 6 maiores lá, né? Exatamente. Com relação ao futebol brasileiro, né, há um pequeno porém, porque a repatriação de jogadores no futebol brasileiro, ela tende a ser de jogadores que não estão no primeiro plano do futebol internacional. Muitos deles até saíram daqui do Brasil com perspectivas de ocuparem, vamos dizer assim, o primeiro escalão do futebol do mundo, né? Mas chegaram lá, como foi o caso do Gabriel Barbosa. O Gabriel Barbosa chegou na Inter de Milão como uma promessa muito grande, saído do Santos, inclusive Santos de Neymar, e chegou na Inter de Milão, mas não conseguiu render na Inter de Milão, apesar de que a Inter de Milão também vinha passando por sérios problemas, só está se reestruturando a partir desse ano. Depois foi para o Benfica, né, e acabou voltando para o Brasil.
O Bruno Henrique também surgiu como grande promessa no Goiás, né? O Bruno Henrique surgiu como Isso. grande promessa no Goiás. Depois ele foi para fora, não é isso? Depois voltou para o Foi, Santos. se não me engano, ele foi pro Hoffenheim da Alemanha. Não Isso. tenho certeza, mas acho E que é depois isso. voltou, mas também não rendeu fora do Brasil. O Arrascaeta também foi um jogador que não rendeu. Porque a gente tem que tomar realmente uma coisa que você falou muito importante. Tem que tomar muito cuidado com relação ao Brasil, porque não é desmerecendo o futebol brasileiro, mas quando você consegue juntar um grupo de qualidade, um grupo mais homogêneo, como é o caso do Flamengo, que gastou muito dinheiro para a montagem desse elenco, mas o nível, né, o disparate financeiro entre 3, 4 clubes brasileiros e os demais, o disparate é muito grande. Então, fica um desnível muito grande de elenco. E isso reflete, claro, no futebol. Isso se reflete diretamente nos resultados, né? A gente tinha um Palmeiras investindo absurdo até ano passado, era praticamente um time que estava nadando sozinho. Antes você tinha o Fluminense com a Unimed, depois chegou o Palmeiras com a Crefisa, e agora você tem o Flamengo com um nível de investimento muito alto também. E quando o Fluminense era Unimed, quando o Palmeiras Crefisa, e agora o Flamengo com um alto investimento financeiro também, são tendências que esses clubes dominem o futebol, se não na totalidade, mas pelo menos vencendo vários campeonatos. Quando você coloca no mesmo patamar abismos tão grandes no investimento, né? Exatamente. Só uma correção aqui, ô Mauro. O Bruno Henrique ele foi pro Wolfsburg e não pro Wolfsburg, Hoffenheim. Isso, da exatamente. Alemanha. Mas eu Exatamente. acho muito complicado esse tipo de comparação. Eu acho que é mais, como eu disse agora há pouco, eu acho que é mais uma conversa de torcedor do que algo para a imprensa se debruçar em cima e ficar fazendo discussões e comparações de elenco. Eu acho que é mais conversa para mesa de boteco, para conversa de torcedor do que qualquer outra coisa. A gente não pode esquecer também que o Jorge Jesus, ele sempre foi polêmico. Os anos dele comandando o Benfica, principalmente em Portugal, toda temporada ele tinha alguma polêmica com entrevista coletiva que ele dava patada nos repórteres ou fazia declaração que ele era o melhor técnico do mundo. Então ele sempre foi meio falastrão também. Então acho que a gente está começando a conhecê-lo melhor. Já teve uma outra quando ele falou com relação aos técnicos brasileiros, quando ele ainda estava lá no Al Hilal da Arábia Saudita, né? Exatamente. A imprensa brasileira recuperou essa entrevista agora, há pouco, acho que, se não me engano, foi durante essa semana até. E ele disse, a gente tem um trecho aqui da entrevista, vou ler para não ficar parecendo que a gente está inventando alguma coisa, né? Aspas, do Jorge Jesus. O treinador brasileiro já foi um pouco ultrapassado em tudo que diz respeito ao treinamento. Você acha que isso acontece por quê? Porque sempre tiveram grandes jogadores e esses resolvem os problemas táticos sozinhos. Os treinadores não foram obrigados a pensar e criar ideias coletivas e acabaram sendo ultrapassados. Agora está começando a mudar. Eles querem todos vir para a Europa para entender nossa metodologia de treinamento. Mas as crianças brasileiras continuam a jogar na rua e é na rua que a gente cria os grandes talentos. Então, assim, eu acho que é uma crítica até certo ponto, até construtiva. Não vejo nada de soberba, de se achar melhor. Eu acho que ele, mesmo estando fora do Brasil, à época dessa entrevista, ele desenhou a situação do futebol brasileiro. Notadamente, a gente sempre se caracterizou pela criatividade, pelo poder de decisão, de inventividade dos nossos jogadores. Todo mundo sempre elogiou o Brasil por causa disso. E eu acho que é normal os técnicos, às vezes, se encostarem nisso, sabendo que o jogador ia resolver alguma partida, algum campeonato. Não vejo nada demais nessa declaração, não, mas a gente já teve algumas respostas um pouco atravessadas, né, Mauro? Muricy já deu entrevista
respondendo. O Cuca, eu achei bem. O Cuca foi uma resposta que eu achei bem legal, assim. Ele meio que dizendo: ó, gente, não vamos tirar do contexto. Já faz um ano que ele deu essa declaração. Ele nem estava no Brasil ainda, não conhecia a realidade aqui dos times, né? Não tinha enfrentado nenhum time. Talvez ele tenha até já mudado de ideia e tal. Achei o Cuca bem ponderado, gostei. Agora o Muricy não, o Muricy ficou meio bravo. Ele não gostou, não, Mauro. Ele deu uma declaração e aí ele usou um argumento bem fraco, ao meu ver. Ele lembrou que quando ele era treinador, ele visitou o Barcelona durante 16 dias e não viu nada de diferente nos treinamentos. Aí complica, Mauro, porque, porque o Santos que ele treinou, em 45 minutos foi engolido pelo Barcelona, do Guardiola, tomou 4-0 na final do Mundial e o Santos não viu a cor da bola. Então, assim, não é possível que não tinha nada de diferente naquele time do Guardiola e ele não percebeu nesses 16 dias que ele ficou lá no Barcelona, né? É complicado. Certamente ele não acredita no que ele mesmo falou. A impressão que deu foi essa. E nem ele estava acreditando no que ele estava falando, mas tudo bem. Vamos virar a página? Vamos virar a página. Vamos virar a página. Então vamos agora falar do nosso amigo Vanderlei Luxemburgo. A gente não tem o áudio porque foi numa participação naquela Brasil Futebol Expo que promovido pela CBF, que aconteceu em São Paulo recentemente, e ele, entre várias críticas que ele fez de um modo geral, né, ele falou exatamente essa questão, fazendo uma comparação entre o futebol brasileiro e o futebol europeu, né? E vamos lá, abre aspas, o europeu não tem empirismo, tem aquela coisa robô de esquema tático. Quem tem um improviso é o brasileiro. O Garrincha não ia jogar na Europa porque era todo torto. Os europeus vêm aqui e compram nossos jogadores bem jovens porque eles roubam o nosso espírito. Por que a gente está abrindo espaço para venezuelano, equatoriano, paraguaio? Nós poderíamos manter o estilo brasileiro aqui. Mais ou menos com relação a essa comparação do futebol brasileiro com o futebol europeu, acho que ele está meio parado no tempo, não está não, Délio? Então, se a gente, pelo menos foi o que eu percebi, assim, se a gente for bem no detalhe dessa declaração do Vanderlei, ele fala o seguinte, lá no início, né, dessa aspa que você leu, ele fala assim, o futebol europeu não tem empirismo, é aquela coisa de robô, quem tem o improviso é o brasileiro. Meio que vai de encontro ao que o Jorge Jesus disse, né, ao criticar aí, entre aspas, os técnicos brasileiros, que a gente sempre se apoiou na questão do improviso do jogador brasileiro. Eu acho que até aí ele tem razão. Mas aí quando ele começa a criticar a Europa para defender o nosso estilo, aí ele se perde. E tem uma segunda parte dessa é tipo uma palestra que ele fez, né? Que aí você vai ler aí mais para frente, que aí eu acho que derruba tudo que é possível quando ele fala que o analista de desempenho é muito complicado. Ele vem e me dá um negócio cheio de informação. Futebol tem tanta informação assim? Aí não, né, Luxemburgo? Aí não. O próprio Luxemburgo se utiliza, foi um dos primeiros técnicos brasileiros a utilizar imagem da partida, da própria partida que está sendo disputada, para no intervalo mostrar para os jogadores o posicionamento, a questão tática do adversário. E aí ele me vem com a declaração dessa de que será que o futebol tem tanta informação? Para que o analista de desempenho? Aí é se agarrar a um passado que ele foi glorioso, que já está um pouco distante já, né, Mauro? Exatamente, e pensando no próprio Luxemburgo, quando ele começou, ele apresentava elementos diferenciados do futebol. Exatamente. Exatamente, porque ele saiu das mesmices do futebol brasileiro e aí ele chegou surpreendendo, chegou conseguindo grandes resultados, fazendo coisas que aquela geração de técnico daquela época não fazia. O Luxemburgo, os times do Luxemburgo,
da época que ele ganhava tudo, desde o Bragantino até Corinthians, Cruzeiro, Palmeiras, os times do Luxemburgo praticamente não tinham um volante que a gente conhecia. Eram dois homens de meio campo que sabiam trabalhar a bola, que tinham bom passe. E isso, à época, era muito diferente. Todo mundo jogava com um volantão marcador que só destruía e passava a bola para o jogador mais próximo E do olha só, time e tem dele. uma outra questão exatamente dentro disso que você está falando. O 4-1-4-1 não ganha nada. Quem ganha é o atleta. Me preocupa meninos de 13, 14 anos preocupados com tática. Nessa idade o menino tem que se descobrir. Em 1970, como eram os volantes? É uma pergunta, né? Em 1970, como eram os volantes? 2 mais técnicos. Como jogava a linha de defesa? Com 3, porque o Carlos Alberto saía. Estamos jogando muito com jogador de cintura dura. Os jogadores da seleção correm reto. O único que muda de direção é o Neymar. Aqui é um apanhado de coisas, algumas eu até concordo com ele, que eu acho que a questão técnica conta muito, né? Quando ele fala que quem ganha é o atleta, também você não adianta ter um grande esquema tático se você tem jogador de baixíssima qualidade. Obviamente você vai conseguir ali um pequeno ganho por aplicar um bom esquema tático, mas um outro time que já não tem uma aplicação tática tão grande, mas que tem jogadores decisivos, obviamente, acaba levando a vantagem, né? Mas aí ele faz uma misturada meio binário, né? Ou tudo ou nada. Estamos jogando muito com jogador de cintura dura. Mas isso é uma realidade um pouco do futebol brasileiro. Não vou chamar de jogador de cintura dura, porque ele diz que eu acredito que quando ele fala que jogador de cintura dura é aquele jogador que não tem uma grande qualidade técnica, né? Por exemplo, vou citar um Casimiro na própria seleção brasileira, um jogador normal, né? Não tem assim nenhum plus técnico com relação ao histórico do futebol brasileiro, né? Você tem também outros jogadores mais limitados na seleção brasileira em relação a outras seleções que já foram montadas, mas, por outro lado, isso é uma realidade do futebol, como se o Tite, por mais críticas que tenhamos contra o técnico da seleção brasileira, esse ou os que passaram, isso está um pouco dentro da qualidade, tá dentro do futebol brasileiro. Você tem, por exemplo, o Felipe Coutinho, que é um jogador de técnica apuradíssima, mas de pouca efetividade quando joga na seleção, né? Eu acho que a seleção brasileira ela reflete um pouco o estágio do futebol brasileiro. Ela reflete um pouco, não, reflete totalmente o estágio do futebol brasileiro, onde a gente não tem assim jogadores fora dessa seleção que deveriam estar jogando, estão sendo injustiçados, porque são tecnicamente muito melhores do que estão sendo convocados. Claro que passa muito pela geração, né? Por essa fase do futebol brasileiro, de revelação de jogadores novos, mas eu acho que passa muito pelo comando fora de campo também, Mauro. Eu acho. Raramente a gente vê um técnico brasileiro que consegue extrair toda a capacidade dos jogadores brasileiros. Porque assim, vou me agarrar a 2 exemplos que você citou aí, Casemiro e Coutinho. Eu concordo com tudo que você falou, mas o Coutinho no Liverpool foi um baita de um jogador. Foi um baita de um jogador o Coutinho no Liverpool. Não à toa o Barcelona ficou quase uma temporada inteira tentando contratá-lo, né? E assim, não é porque ele era só um jogador tecnicamente acima da média, porque ele tem um passe muito bom, ele bate na bola muito bem, porque eu acho que o Klopp conseguiu tirar tudo que ele tinha para dar para o time. Em relação ao posicionamento, em relação a chamar a responsabilidade do jogo. E aí ele chega na seleção brasileira, o que ele faz? Ele é um coadjuvante do Neymar. É bola no Neymar e é isso. Então, assim, eu acho que muito é culpa do homem que está do lado de fora comandando também. O Casemiro, que é outro que você citou, a gente não pode esquecer que ele saiu do São Paulo chutado praticamente pela torcida de São Paulo. A torcida de São Paulo
queria ver qualquer coisa menos o Casimiro na sua frente. O Casimiro foi pro Porto, arrebentou. Quem contratou ele, nada mais, nada menos que o Real Madrid. E foi um baita de um jogador nas últimas temporadas atuando pelo Real Madrid, importantíssimo nas conquistas da Champions. Não sei, não é possível que o cara só de mudar de país, ele muda totalmente como jogador. Não é. É o cara que está do lado de fora comandando, é o cara que está enxergando. Pô, esse cara não é tão bom fazendo isso, mas será que se eu usá-lo de uma outra forma ele não pode render? Eu acho que tem muito do cara que está comandando do lado de fora das quatro linhas, e aí o Luxemburgo se atrapalha todo nesses argumentos dele, mistura um monte de coisa, questão tática com questão de análise de desempenho, com habilidade do jogador brasileiro comparando com o jogador europeu. E aí, assim, o Luxemburgo comentou a Copa do Mundo que aconteceu no Brasil, e eu lembro muito bem dele insistir de que a Alemanha não apresentava nenhuma novidade naquela Copa. Como assim, Luxemburgo? Como assim não apresentava? Era um time que não tinha volante jogando, só tinha meia no meio campo. Algum dos meias jogavam de lateral, às vezes. Às vezes ele tirava o Low tirava um zagueiro e colocava um volante. Como assim não apresentava nada de novo? Aí vem com aquela conversa de isso que a Alemanha faz eu fazia no Bragantino. Poxa, também não, né? Tudo bem que o Luxemburgo foi um baita de um técnico, mas acho que a gente tem que, às vezes, baixar um pouquinho a nossa bola e entender o que os outros estão fazendo de melhor. Não quer dizer que a gente tem que copiar, mas a gente tem que aprender, a gente tem que assumir que em algumas coisas a gente realmente ficou para trás, tem que ter humildade e buscar esse conhecimento. Vamos mudar de assunto? Vamos, que agora eu acho que vai começar as mais legaisinhas. Exato. Agora a gente saiu das polêmicas sérias, né? Exato. Agora vamos nas polêmicas bizarras, nas polêmicas absurdas algumas. Vamos começar pela comparação que o Vianney Carlet, um jornalista brasileiro lá do Sul, da Rádio Gaúcho, ele já morreu em 2017, e em 2009, no mesmo dia, nós tivemos à tarde a decisão da Liga dos Campeões, Manchester United, de Cristiano Ronaldo, com Barcelona de Messi, e o Messi acabou com o jogo. Só uma observaçãozinha. Eu estava no cinema assistindo essa final com o filhão Pedro. Ele foi comigo. A gente assistiu essa final aí no cinema. Foi bem bacana. Beleza, há 10 anos atrás. Exato. E no mesmo dia à noite, Internacional fez um jogo à noite e o Tyson, aquele que depois saiu do Internacional, foi, se eu não me engano, para o Shakhtar Donetsk, né? Não, primeiro ele foi para o Metalist da Ucrânia, depois para o Shakhtar Donetsk também da Ucrânia, né? E ele disputou a Copa de 2018, né? Uma convocação até surpreendente do Tite em 2018. E aí o Tyson jogou muito naquela noite no Beira-Rio, né? Ele fez um partidaço, e aí o Vianney Carlet fez a seguinte observação num blog, numa coluna que ele escrevia para um jornal do Rio Grande do Sul, um jornal de Porto Alegre. Tyson jogará em um grande clube europeu. Não deverá ser outro o seu destino. E quando estiver diante dos olhos do velho continente, será inevitável a sua consagração. Fazer previsões desta natureza é sempre temerário, mas neste caso nem chega a ser um ato de coragem. Hoje, Messi desponta como candidato fortíssimo a melhor jogador de futebol do mundo. Dentro de algum tempo, provavelmente, Tyson desfrutará dessa posição. E dentro de uns 10 anos, será possível questionar quem foi melhor, Messi ou Tyson. Não custa esperar para ver. Errou! Vianney, olha só, Vianney, nós estamos 10 anos depois, quando você fez essa previsão. Então a gente já pode, Délio,
fazer Délio a Mendes. pergunta, né? Délio Mendes, a gente já pode responder essa pergunta. Quem foi melhor, Messi ou Tyson? Eu não tenho a menor dúvida que foi o Tyson. É complicado, né? Essa frase acabou virando motivo de brincadeira. Todo mundo, num determinado período, sempre que fazia alguém aparecia com algum tipo de comparação esdrúxula, era lembrar dessa pergunta aí. Quem foi o melhor, Messi ou Tyson? Pelo amor de Infelicidade do amigo aí, né? Do Comentarista. Foi feliz. Talvez ele tenha sido tomado pela paixão clubística lá, não sei para que time ele não tenha torcia. dúvida, não tenha dúvida. Mas se ele tivesse vivo hoje, uma pena ele não tá, né, aqui para comentar isso, com certeza ele iria ser lembrado nesse aniversário de 10 anos, ia ter várias reportagens com ele, fazendo esse questionamento para ver qual seria o posicionamento dele hoje. Mas não deu, né? Assim, o Tyson, quando surgiu, realmente ele parecia que ia ser bem mais do que ele é hoje, né? Ele surgiu no Internacional muito bem, decidindo alguns jogos, era um cara que driblava muito, que partia para cima, muito veloz, muito forte fisicamente. Mas aí foi lá pro frio e sumiu, né, Mauro? Alguns jogadores brasileiros que surgiram bem optaram por ir para a Rússia, para Ucrânia, para esses países, e não é uma boa escolha, né? Poucos conseguiram sair de lá depois. Eu me lembro até de alguns jogadores, né? Eu me lembro do Parraro. Parraro, um centroavante que apareceu no Fluminense. O Fluminense contratou de um time menor, não me lembro bem. E a estreia dele, ou um dos primeiros jogos do Parraro, foi contra o Bangu no Campeonato Carioca, numa época que o estadual valia mais do que o Campeonato Brasileiro. E o Parraro fez nada mais, nada menos do que 3 gols. Pronto. A semana inteira nos jornais, naquela época, o Jornal dos Esportes, aquele cor-de-rosa, era um dos principais jornais de esporte do Brasil, né, de futebol do Brasil, principalmente em se tratando de Rio de Janeiro, era o principal, e só se falava em Parraro. Mas não passou daquilo, foram os 3 gols dele do Bangu, ninguém ouviu falar mais. Depois eu me lembrei de um outro jogador, eu não sei se é bem mais novo do que eu, Délio, mas você lembra do Bigu? Lembro, sim. Bigu e mais 10? Lembro, lógico que lembro. Foi o Carlos Alberto Torres que falou isso, não foi? Eu acho que sim, acho que foi o Carlos Alberto Torres. Era Bigu e mais 10, rapaz. Nossa senhora. Aí sempre tem essas pérolas, né? Sempre tem essas pérolas, né, velho? Sempre tem essas pérolas aí. Bom, vamos prosseguir? Né? Agora a gente tem 2 questões do Romário. Na verdade, o Pelé calado é um poeta, né? O Pelé, eu nem gostaria de estar respondendo isso, mas eu acho que tem umas pessoas que merecem ouvir. O Pelé, a gente já sabe que ele só fala mais uma vez, ele tem que se meter na vida dele, não tem que se meter na minha vida, que eu não me meto na vida dele. Ele, como jogador, eu sempre falo, foi o maior de todos os tempos. É o nosso rei aí, vamos dizer, o nosso Deus. Mas ele tinha que trocar, tinha que colocar um sapato na boca, era melhor pra ele. Tivemos essa chegou aí do áudio, né, com relação ao Pelé. Pelé, calado, é um poeta, né, porque o Pelé tinha aconselhado que o Romário encerrasse a carreira com 39 anos. O Pelé falou isso em janeiro de 2005, que o Romário encerrasse a carreira. Pelé sempre falou isso, que ele sempre quis parar no auge, exatamente porque ele conhecia quando o jogador insistia muito no futebol, mas era uma outra época também, e os jogadores, muitos deles tiveram glória e ostracismo no final da carreira. E o Pelé não queria passar por isso, acho que nem tinha como também acontecer com isso. Aí o Romário não gostou da comparação. E um detalhe, naquele ano, ele falou em janeiro, o Pelé, no Campeonato Brasileiro de 2005, com seus 39 anos, o Romário foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Ou seja, com 22 gols, o mais velho da história. E ele ainda jogou 2 anos, né? Isso, e em 2007, no dia do meu aniversário, em 2007, 20 de maio de 2007, ele marcou o gol, o 1000º gol lá em São Januário, contra o Sport. Eu lembro desse período aí de 2007 bem assim na minha memória, porque
todo jogo que o Romário fazia era a expectativa de vai sair o milésimo, vai sair o milésimo. E eu lembro Como que foi teve. com o próprio Pelé, né? Exatamente. E eu lembro que teve um jogo dele contra o Flamengo que tava, se não me engano, faltavam 2 gols para ele chegar no milésimo. E assim, o terror do flamenguista era o Romário fazer esses 2 gols justamente contra o Flamengo. Então, assim, a gente queria qualquer coisa, podia perder o jogo, podia qualquer coisa acontecer, mas 2 gols do Romário não, pelo amor de Deus, né? Vai ficar marcado como o goleiro que tomou o milésimo gol do Romário, né? Acabou que foi num pênalti também, né? Num jogo lá em São Januário contra o Sport e tal. Mas a respeito da declaração, eu achei assim. Na época, eu dei muita risada, porque o Romário, toda entrevista do Romário era muito bacana, né? Ele sempre soltava alguma coisa que ninguém estava esperando. Mas hoje, mais velho, eu acho, eu fui dar uma recuperada nos áudios. Poxa, e o Pelé foi tão bacana, cara, com ele, assim, meio que querendo o bem dele. Pô, Romário, para no auge, cara, já tá bom e tal. Porque nessa época, 2005, o Romário estava tendo muito problema físico, né? Ele quase não jogava, direto ele se contundia, tinha contusão muscular e tal. E assim, eu achei que o Pelé foi até gente boa com o Romário, mas aí o repórter perguntou pro Romário, ele deu logo uma atravessada, mas não, Pelé calado é um poeta, véio. Parar de se meter na minha vida, que eu nunca dei palpite na vida dele. E o sapato na boca também, pelo amor de Deus. Aí foi uma extrema grosseria, né? Poderia ter parado até no primeiro, eu até entendo as razões dele ficar aborrecido com o Pelé, em função do Pelé, tudo bem, com toda a gentileza e tal, mas até entendo ele não ter gostado da declaração do Pelé, mas falar pro Pelé enfiar um sapato na boca aí também, pelo amor de Deus, né, Romário? Aí o senhor foi extremamente grosseiro com o Pelé. Apesar de que o Pelé, pelo amor de Deus também, né? Faz cada declaração. Não, nossa senhora. convenhamos, Quando o ele resolve Pelé sair do futebol, então, meu Exatamente. O Pelé, fora do gramado, ele nunca teve muito. Nunca foi tão feliz fora do gramado como ele era dentro, né? As declarações dele realmente sempre solta alguma coisa. Aquele negócio de meio que sempre achar que o Brasil é melhor que todo mundo, que o jogador brasileiro. O Pelé, eu lembro que. Não me lembro muito bem o ano, mas foi quando o Neymar estava no auge no Santos. Acho que era na terceira temporada do Neymar no Santos, alguma coisa assim. E perguntaram pro Pelé se o Messi já poderia ser comparado a ele e tal, e ele foi e me soltou que o Messi primeiro tinha que ser melhor que o Neymar. Aí é de lascar, né? É verdade. Messi melhor do que o Neymar. Ai, meu Deus. Ou Vianney 2 aí. Mais uma polêmica envolvendo o Romário, agora com o Edmundo, uma polêmica muito grande no ano de 2000. Né? O Vasco começou no Campeonato Carioca, depois teve a Copa João Avelange, que o Vasco foi campeão. O campeão carioca foi o Flamengo desse ano, vencendo o próprio Vasco da Gama. Mas durante o campeonato, nós tivemos aí alguns casos. O primeiro foi a disputa com relação à abraçadeira de capitão, que o Edmundo estava no Vasco, o Romário chegou e o Eurico Miranda, quem mandava no Vasco era o Eurico Miranda, não resta dúvida, ele passou a abraçadeira pro Romário. E o Edmundo não gostou. Vamos ouvir aí o áudio do Edmundo reclamando e do Romário respondendo. Estava dentro da minha casa, chegou uma outra pessoa e dormiu na minha cama. Isso é um problema dele, cada um reage do seu jeito. Esse sentimento é triste, realmente. Um poço de educação, os dois, né? Nossa, um poço de educação, de simpatia. Aí tem a segunda questão, que já foi num jogo contra o Bangu, em que o Edmundo queria bater o pênalti, o Romário pegou a bola, bateu e perdeu, mandou na trave. Né? Aí o Edmundo... Né? O repórter instigou o Edmundo a fazer uma declaração, afinal de contas o Edmundo vinha treinando, e aí o Edmundo reclamou. E o Romário retrucou. Quem manda é o homem lá, rapaz, eu só tô treinando. Só eu que tava treinando os pênaltis, mas quem manda é o homem. O homem quer que bata o príncipe, eu não tenho culpa. No intervalo você chegou a se referir ao Romário como o príncipe. Se ele é o príncipe, quem é o rei, Edmundo? O Eurico. E para terminar, alguns jogos depois, uma goleada do Vasco sobre o Olaria, 6-1, se eu não me engano,
em São Januário, o Romário assumiu a artilharia do campeonato, e aí o repórter foi em cima do Romário, e aí o Romário fechou com chave de ouro. Essa foi a melhor de todas. É isso aí, agora a corte tá toda feliz, o rei, o príncipe e o bobo. Essa do Romário e do Edmundo é mais uma questão assim, mais divertido do que propriamente com grandes efeitos, apesar de que depois o Edmundo acabou saindo do Vasco da Gama, até porque ele não conseguia, né, não havia espaço para dois jogadores com tanta personalidade, com personalidades tão fortes e centralizadoras de atenção como Romário e Edmundo. Ele saiu e ele saiu bem chateado, principalmente com o Eurico Miranda, né, Mauro? Porque ele era o cara do Vasco, né? E aí o Eurico Miranda inventa de trazer o Romário de volta e realmente os dois bateram de frente. E um detalhe, eles tinham jogado juntos no Flamengo, né? Há 5 anos atrás, mais ou menos, 4 anos atrás. E não tinha dado certo também, né? 1995. Mas naquela época do Flamengo não deu certo, não foi porque os dois se batiam, né? Porque eu lembro que até na coletiva de apresentação do Edmundo... Era Luxemburgo, né? Exatamente. Se não me engano, na apresentação do Edmundo, o Romário estava do lado na entrevista, fazendo brincadeira, cantando musiquinha. Os dois cantaram um funk, se eu Exatamente. não me engano, então, assim, o clima estava bem amistoso, de parceiro e tal, mas no Vasco da Gama o bicho pegou. Pegou mesmo. Eu lembro que nesse jogo que o Romário perdeu o pênalti, eu assisti esse jogo, passou na Rede Globo na época, e a impressão que dava é que eles iam sair no tapa no intervalo. O jeito que como o Edmundo ficou irritado na hora da cobrança do pênalti, eu achei, cara, quando terminar o primeiro tempo, esses dois vão se pegar no gramado mesmo. E se não me engano, era o Eric Faria, o repórter, ele foi muito esperto, né? Ele sabia de toda a história, então ele sempre fazia uma pergunta meio que puxando o passado para alguém dar uma alfinetada. Beleza, então aí algumas polêmicas, declarações, brigas, confusões do futebol brasileiro, que é riquíssimo. Daria para fazer, não um livro, Délio, daria para fazer uma enciclopédia. Daria, vários volumes. De A a Z, cada volume com uma letra. De jogadores com declarações, uma série de coisas. O futebol brasileiro sempre foi muito rico com relação a isso aí. Vamos embora? Vamos embora. Foi mais, esse episódio de hoje foi mais para dar umas risadinhas, para dar uma alegrada. No próximo, acho que a gente volta com a promessa da Libertadores, né? Exato. Ou não. Ou não, né? Ou não. Exatamente, ou não. Podcast é bom por causa disso, que a gente tem essa liberdade, a gente não é obrigado a cumprir nenhuma grade, né, de uma coordenação, assim como também atender interesses comerciais. A gente pode falar, né, fazer quando a gente quiser. A gente tem esse compromisso de fazer pelo menos um semanal, né, e hoje a gente extrapolou realmente um pouco do tempo. Mas está aí, é um podcast que pode ser ouvido a qualquer momento, é um podcast atemporal, é um podcast, como a gente diz, de pauta fria, né? Pode ser ouvido hoje, pode ser ouvido daqui a um mês, pode ser ouvido daqui a um ano. Então é isso, vamos ficando por aqui, vamos terminando o nosso segundo episódio de O Pitaco é Meu, e a gente vai deixar, assim que a gente fizer a nossa despedida, nós vamos deixar aí algumas frases famosas, algumas declarações famosíssimas, muito engraçadas. Então é isso, Délio. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa segunda a domingo. A gente não sabe o horário que o ouvinte estará acompanhando esse nosso episódio. É isso aí, Mauro. Abração, mais uma vez um prazer estar contigo. Abraço para todo mundo. Divulga aí, segue a gente no Spotify. Podcast toda semana aí, nesse início, um episódio pelo menos por semana. Vamos ver se a gente acha mais um tempinho para gravar mais coisas. Mas está sendo muito bacana essa experiência. Um abração para todo mundo e até o próximo. Valeu, Mauro. Valeu, Délio. Valeu, um abraço para todo mundo. Até o nosso terceiro episódio de O Pitaco é Meu. Pois é, não tenho culpa, né? O meu negócio é fazer gol, tem essa mania. E eu acho que quem quiser chegar perto vai ter que treinar de dia e de noite. Olha, eu não sei o que aconteceu, se aconteceu, não tô sabendo, mas eu acho que o futebol não é isso que aconteceu, porque eu não sei o que aconteceu.
Mas o futebol foi isso aqui que aconteceu hoje, gols, jogadas bonitas e tô feliz por isso, por ter mostrado meu futebol. O Silas ali tava feliz com o gol, mas também não gostou, você tirou a camisa, tá fora do próximo jogo, mano. Tô? Ah, que merda. Eu, na realidade, sou o maior ídolo do futebol brasileiro. Se o maior ídolo do futebol brasileiro. Se o pitaco é meu, O taco é meu. teu pitaco aí no futebol. Uma corretada de leve vale a pena.